Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, que a paz do Mestre Jesus permaneça com todos nós, harmonizando nossas mentes, os nossos corações, para que possamos bem assimilar as lições de hoje e que, sobretudo, tenhamos inteligência, forças, discernimento para colocar essas lições em prática. Porque não basta conhecer, nós temos que praticar os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. E hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, o item 26, provas voluntárias, o verdadeiro silício. A gente sempre ouve falar que nós estamos num mundo de provas e expiações, né? Que está num momento de transição, indo para um mundo de regeneração. Mas o que são provas? O que são expiações? Né? Então, quando nós vamos para a escola, então, lá na escola, a professora passa as lições, os ensinamentos, passa as atividades que nós devemos realizar, os trabalhos, e depois são aplicadas provas, né, para testar os nossos conhecimentos. Então, aquele aluno que foi aplicado, foi à aula, realizou as tarefas que a professora propôs, né? Então, ele está apto a passar para o próximo ano, a prosseguir. Agora, aquele aluno que foi relapso, que faltou, que não prestava atenção nas aulas, que ficava brincando, que não realizou, que não fez o que devia ter feito, então ele não está habilitado, ele terá que repetir de ano. É um castigo? Não. São consequências do seu próprio comportamento, porque ele não realizou as suas tarefas, não realizou as suas obrigações. Então, no ano seguinte, ele terá uma nova oportunidade para fazer aquilo que ele não fez no ano anterior. E assim somos nós também aqui na Terra. A Terra é a nossa escola, a escola do Espírito, né? E nós temos as leis de Deus em nossa consciência, temos o livre-arbítrio e temos a capacidade de realizações, né? Através de nossas escolhas. E nós podemos escolher bem ou mal, né? Então, o bem é tudo que está conforme as leis de Deus. E o mal é aquilo que está contra as leis de Deus. Então, nós temos essa consciência do bem e do mal, temos a lei de Deus escrita em nossas consciências, e Deus sempre coloca à nossa frente diversas situações para nos testarmos, para ver como nós vamos nos comportar, se bem ou mal, se nós vamos cumprir a lei divina e caminhar para Ele, ou vamos não cumprir essa lei, vamos na direção contrária. Então, são as provas pelas quais nós somos submetidos. Então, as provas aqui na Terra são situações de vida através das quais nós testamos nossas qualidades morais e desenvolvemos a nossa inteligência. Porque à medida que nós vamos realizando nossas tarefas, né, nós temos a capacidade de escolha, mas também vamos desenvolvendo a nossa inteligência, vamos conhecendo outras coisas. E muitas vezes essas provas podem ser árduas, né? Podem ser difíceis.
difíceis, mas significam oportunidades de progresso, né? Isso que nós chamamos de dificuldades, na verdade, são oportunidades que Deus nos concede para a gente crescer e progredir. Então, as provas são desafios e testes que nos fazem progredir, né? Que ajudam na evolução, se nós nos conduzirmos bem, se aceitarmos nossas provas com coragem e com resignação. Sem essas provas, nós viveríamos no estado de inércia, porque nós somos acomodados. Quando tudo está bem em nossa vida, a gente se acomoda, fica sentado lá, pouco faz. Agora, quando vem uma dor, quando vem uma dificuldade, aí a gente sente a necessidade de fazer algo para sair daquela situação. Então, nós temos necessidade de caminhar. Então, nesse nosso estágio evolutivo, essas provas são necessárias para o nosso desenvolvimento espiritual. E a riqueza, a beleza, a vida fácil são provas, assim como a pobreza, a feiura, a vida difícil também são provas. Aqui só nós temos alguns exemplos. E quando o espírito supera uma prova, é um motivo de grande alegria, porque toda vez que nós superamos uma prova, nós saímos daquela situação mais fortalecidos para enfrentar outra e progredir. Mas quando o espírito falha na encarnação, Deus lhe dá outra oportunidade em outra encarnação, em outra, quantas vezes forem necessárias, né? Tem até gente que brinca assim, não vou fazer isso agora não, vou deixar para a próxima encarnação. Mas as coisas não funcionam assim, é como se a gente fosse acumulando juros, né? Então, talvez na outra encarnação eu não vá encontrar aqui as mesmas facilidades e as mesmas condições. Talvez eu tenha maior dificuldade para realizar o que eu tenho que realizar. Então, façamos hoje o que nós temos que fazer hoje, né? E o que é a expiação, então? A expiação são situações de vida através das quais nós reparamos erros cometidos no passado, corrigimos o que fizemos de errado, ao mesmo tempo que nos desenvolvemos com a dor bem suportada que ela, a expiação, nos traz. Então, a expiação é a outra oportunidade que Deus nos dá quando nós erramos. Quando nós erramos com nós mesmos, ou quando nós erramos com o nosso próximo, e erramos com Deus também, desrespeitando a sua criação. Então, as expiações geralmente traz aflições, traz sofrimentos. Por quê? Porque a expiação também é uma prova, só que é uma prova para reparar o nosso erro de passado. Então, quando nós estamos numa situação de expiação, nós temos que lutar contra as nossas más inclinações. Nós temos que tomar os nossos erros do passado para a gente acertar agora. Então, muitas vezes isso nos causa dor, né? Mas a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional, como já nos dizem os poetas. Então, as expiações funcionam como uma espécie de alerta sobre a nossa responsabilidade sobre cada ação que executamos, resultando na reeducação do espírito. Então, as expiações são oportunidades que Deus nos dá para nos reconduzir ao caminho que leva
até Ele. Porque se a gente continuar no erro, se a gente não tiver a dor, não tiver a aflição, não tiver o sofrimento, a gente vai continuar errando, às vezes achando que está fazendo as coisas certas, né? Então vejamos que é uma necessidade para todos nós. E é assim que os benfeitores nos falam no Livro dos Espíritos, na questão 983, que o mal rico, um exemplo aqui, que eles nos deram, o mal rico terá que pedir esmola e se verá a abraços com todas as privações oriundas da miséria. Então, aquela pessoa que recebeu a riqueza numa encarnação, né? A riqueza é dada para alguns para o progresso da humanidade. A riqueza é dada para alguns para ele compartilhar com os outros que têm menos. E não para ficar essa riqueza guardada sem servir de nada. E não para ficar essa riqueza somente para o seu uso próprio. Então, aquele que recebeu a prova da riqueza e se conduziu mal, numa outra encarnação poderá, né, tem a palavra poderá, porque não existe fatalismo nas leis divinas, poderá nascer numa condição miserável, né, passar por necessidades, passar por privações, para aprender na pele a necessidade do outro. E isso também não quer dizer que todos aqueles que passam pela situação da miséria, pela situação da necessidade, foi um mal rico no passado, que a pobreza também é uma prova, né? Então, às vezes, o Espírito escolheu essa prova para ter algum aprendizado, para evoluir mais rapidamente. Então, a riqueza é uma prova da caridade e da abnegação, uma prova do desprendimento, do desapego, da pessoa superar seu egoísmo e aprender a dividir com o próximo, com a humanidade. E a pobreza é uma prova da paciência e da resignação, nos fala o Evangelho, né? Então a pessoa vai aprender a ter paciência, ter fé em Deus, não perder a calma, né? Saber que Deus provê no dia do amanhã, se a gente trabalhar, se a gente lutar, se a gente for atrás. Então, resumindo, a expiação cobre o passado, enquanto a prova abre o futuro, né? Na expiação, nós temos a oportunidade de resgatar os erros do passado, e a prova em si nos dá a oportunidade de aprender e progredir. E todos nós temos as nossas dificuldades. Então, como foi lido na lição de hoje, né, foi perguntado a um espírito que se intitulou um anjo guardião. Anjo, na concepção espírita, é um espírito mais elevado que está cuidando da humanidade, né? Ele está velando por todos nós aqui na Terra. Então foi perguntado a esse espírito que se intitulou o anjo guardião se é lícito ao homem abrandar as suas provas. Nós podemos abrandar, diminuir as nossas provas? E ele nos respondeu com outras perguntas. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Você está lá se afogando, você vai se afogar ou vai procurar meios de se salvar, né? Aquele que um espinho entrou retirá-lo, o espinho entrou lá na sua mão, você vai deixar ferindo, machucando ou vai arrancar aquele espinho? Ao que está doente, chamar o médico? É lógico, se nós estamos doentes, vamos chamar o médico. Então é lícito sim abrandar as nossas provas. Porque as provas têm por fim exercitar a inteligência, a paciência e a resignação, nos diz esse anjo guardião. É através das provas, da resolução, das tentativas de resolução das nossas dificuldades,
que nós vamos aprendendo outras coisas novas, né? Que nós vamos aprendendo a ter confiança, fé em Deus, a saber esperar, a ter a paciência, né? Que Deus está cuidando de nós, que nada ocorre na nossa vida por acaso. Então, é um exercício da inteligência, da paciência e da resignação. Continua o anjo guardião. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe sejam, dos males que lhe não sejam possível evitar, e perseverar na luta em se não desesperar, se não for bem sucedido. Então, o nosso mérito diante das provas está nisso, a gente passar as provas sem reclamar, sem murmurar, sem sofrer, mas procurando os meios de resolver aquela situação, de superar aquela situação. Existem coisas que nós não conseguimos resolver, mas se eu não consigo resolver, eu não vou culpar Deus, não vou culpar o vizinho, não vou culpar ninguém. Como eu vou viver, como eu vou conviver com essa situação, né? Esse é o nosso desafio. E diante daquelas que eu posso resolver, que eu posso agir, se eu errar, não vou desesperar também, não vou me culpar, só cai quem caminha, não é isso? Então, quem está, e quando a gente cai, o que fazemos? Levantamos e vamos prosseguir, né? Ficar ali caído, chorando e reclamando, né? Porque se a gente se entrega à ociosidade, ao medo, à revolta, isso é uma negligência, né? O Espírito nos fala aqui que é mais preguiça do que virtude. Então, nós temos que definir bem a diferença entre resignação e acomodação. A resignação é o sentimento que consiste em aceitação das dificuldades e sofrimentos da vida que não se pode modificar, com paciência e sem reclamações. E a acomodação é a passividade ou desistência sem a busca do alívio, respostas ou entendimento para o que ocorre conosco, diante das dificuldades e do cotidiano. Então, a resignação é isso, viver as situações sem reclamação. E se eu não posso resolver, não vou reclamar, vou conviver com aquela situação, né? Por exemplo, né? Só um exemplo para ilustrar. A pessoa que nasce sem um braço, por exemplo. Então, se ela nasceu sem o braço, não tem como resolver isso, né? Ela vai ficar a encarnação toda sem o braço. Mas o que eu posso realizar sem esse braço? Eu tenho outro braço, tenho minhas pernas, tenho a cabeça, tenho a inteligência. Para que chorar? Para que reclamar? Então, com o que eu tenho, o que eu posso fazer? O que eu posso realizar? Agora, se eu escorrego ali e quebro o braço, aí eu posso ir no médico, não posso? Vai lá, engessa meu braço e daqui a pouco meu braço está bom de novo. Então é isso, né? A gente saber conviver com as diversas situações e aquilo que nós podemos resolver, correr atrás. Então, como eu estava dizendo, quando nós vamos reencarnar, junto com os nossos instrutores espirituais, nós fazemos um planejamento para a nossa reencarnação. E nós mesmos
escolhemos as provas pelas quais nós precisamos passar para crescer e para evoluir. Mas nós só escolhemos a prova principal, os detalhes não. Os detalhes vão correr de acordo com o nosso comportamento aqui na Terra, com as nossas ações. Então não existe fatalidade. Eu tenho que passar por isso, eu tenho que passar por aquilo, né? Então vai depender das nossas ações, porque só existe uma predestinação, uma coisa que Deus não abre mão, é a nossa perfeição. Todos nós um dia seremos um espírito puro e perfeito como o nosso Mestre Jesus. E nós trouxemos aqui um exemplo de Jerônimo Mendonça, né? Que é apelidado de o gigante deitado. Jerônimo Mendonça, ele nasceu em Tuitaba, em Minas Gerais, em 1º de novembro de 1979 e desencarnou em 26 de novembro de 1989. E ele nasceu uma pessoa comum, uma pessoa normal, sem nenhuma dificuldade. Era uma pessoa assim bonita, um homem alto, né? Inteligente. E dos 13 aos 15 anos, ele frequentou a igreja presbiteriana, onde ele já fazia palestras. Então, com 15 anos, ele já fazia palestras nessa igreja, né? E após, e foi nessa época, quando ele tinha uns 15 anos mais ou menos, que sua avó desencarnou. E ele começou a se questionar mentalmente sobre os problemas da vida e da morte. Para onde vai o espírito quando morre, né? Onde está a minha avó, né? Existe a vida após a morte? Esses questionamentos que todos nós que estamos aqui estudando a doutrina espírita encontramos respostas. E ele encontrou então um amigo que era espírita, e esse amigo deu para ele todas as explicações. E a partir desse momento ele se tornou espírita, né? E ele era muito ativo, gostava de jogar futebol, mas aos 17 anos ele começou a sentir sintomas de uma doença que acabou por imobilizá-lo, né? Ele tinha dores nas articulações. E isso era proveniente de uma artrite reumatoide. Aos 19 anos aproximadamente, né, ele gostava muito de cinema e ele foi ao cinema assistir aquele filme O Vento Levou. E lá não tinha lugar para ele sentar. Então ele assistiu o filme inteiro em pé. 4 horas de filme em pé. E quando o filme terminou, ele estava imobilizado, ele não conseguia se movimentar. Então os amigos levaram ele para casa, ele foi assistido por um médico, né? Mas ele não encontrou cura na medicina, porque essa sua doença era assim mais grave, né? E essa doença, ela atinge não só as articulações, mas, no caso dele, atingindo todos os órgãos. E ele foi paralisando. Ele começou a andar de muletas, depois ele foi para uma cadeira de roda e, por último, ele foi para uma maca, onde ele ficou até os 50 anos, quando ele desencarnou. E ele sentia dores terríveis, a ponto dos amigos colocar sacos de pedra em cima do peito dele para passar a dor. Porque aliado a tudo isso, ele ainda começou a ficar cego e ter problemas no coração. Mas ele era sempre uma pessoa alegre, né? Estava sempre sorrindo, e os amigos iam lá consolá-lo, era ele que consolava os amigos. E em cima dessa cama,
né, numa Kombi que foi adaptada para ele viajou o Brasil inteiro fazendo palestras. Olha só. Inclusive ele veio até aqui no André Luiz. Não tive essa oportunidade, mas teve muita gente aqui assistiu, né? Então, e também, gente, além das palestras, ele criou centros espíritas e criou creches, ainda escreveu 6 livros, tudo em cima dessa marca. Então, olha a persistência, a força de vontade desse espírito, que ele poderia ficar nessa marca e falar, estou inútil, não posso fazer mais nada, né? E se entregar ao ócio. Mas não, ele trabalhou pelas causas sociais e pela divulgação da doutrina espírita. Inclusive, ele era muito amigo do Chico Xavier. Então, ele foi um grande exemplo para todos nós, que todos nós temos esse poder de superação, né? Mas o que é silício, né? Então, porque a leitura nos fala, né? A verdadeira provas voluntárias, o verdadeiro silício. Então, vamos ver o que é isso agora, silício. Então, o silício é uma túnica, cinto ou cordão de crina que se traz sobre a pele para mortificação ou penitência. Então, o silício é uma túnica, né, um colete feito de pelo de cabra, e era um negócio muito espinhento e devia machucar muito, né? Então, as pessoas faziam coletes e cintos para atingir o corpo, para se mortificar. Depois foram criados instrumentos, né, que tem aquelas pontinhas, que eram colocados também nos braços, na coxa, no quadril, também para mortificar ali a pele. Muitos santos usaram o silício para penitência, mortificação ou sacrifício voluntário. Então se fazia isso porque se julgava que todos os nossos desejos, né, os desejos mais profundos, todos os males que a carne se põe, eram culpa da carne, né? Eles achavam que a carne era fraca. Então se fazia isso para mortificação. Eles achavam que mortificando a carne, que agredindo a carne, estavam se purificando para Deus. Então era essa a intenção. Mas a doutrina espírita nos explica que não é bem assim, que o ser pensante é o espírito. Então todos os nossos desejos, né, todas as nossas vontades vêm do espírito. A carne é só um instrumento que o espírito se utiliza para realizar seus desejos, para realizar as suas tarefas. Então, a doutrina espírita nos ensina que nossos maus instintos decorrem da nossa própria imperfeição e não do nosso corpo físico. Então, a palavra silício no Evangelho e hoje em dia é utilizado no sentido de sacrifício, tormento, aflição e martírio. É esse o significado. E também outras pessoas pegam o Evangelho, pegam a Bíblia e interpretam ao pé da letra, né? E não é assim que a gente lê a Bíblia e o Evangelho. Tem que refletir sobre aquelas palavras e ver em que condições essas palavras foram ditas. Então, quando Jesus falou lá no Sermão do Monte, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, então muitos pensam assim, se os aflitos serão consolados, vamos procurar mais aflição nas nossas vidas, né? Será que foi isso que Jesus falou? Então foi perguntado a esse espírito também. Haverá mérito em procurar alguém
aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários. Então, a primeira pergunta era se nós poderíamos abrandar as nossas provas. E essa segunda, se nós podemos agravar as nossas provas. Aí esse espírito, esse anjo guardião, respondeu que sim ou que não. Depende das nossas intenções, depende do objetivo. Se ao agravar nossas provas, né, nós objetivamos o bem do próximo, então isso é caridade pelo sacrifício. Então é válido. Mas se ao agravar nossas provas, a gente só objetiva a nós mesmos, a nossa vaidade, ao nosso orgulho, ao egoísmo, ao fanatismo, aí não, isso não é válido. Por exemplo, eu vou deixar de comer um alimento. Vou deixar de comer esse alimento por quê? Esse alimento está fazendo mal para o meu organismo? Aí é válido, né? Eu vou deixar de comer esse alimento porque meu irmão ali está passando necessidade, tem mais fome que eu, então vou ceder para ele. Aí sim é um sacrifício válido. Agora, eu vou deixar de comer esse alimento para agradar a Deus? Deus quer isso de nós? Será? Né? Então, não tem objetivo, né? Então, quando Jesus falou, bem-aventurados aflitos, ele não estava exaltando as aflições, mas sim as pessoas que sabem sofrer sem revolta, sem lamentações inúteis, sem culpar os outros situações pelos seus males, imbuídos de esperança e confiança na providência divina. Então, o Espírito, o anjo guardião, nos fala: contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume, já de si mesmo tão pesado. Todos nós temos nossas cruzes a carregar e Deus dá a cruz conforme o ombro. Então, Ele dá aquilo que nós conseguimos suportar. Então, por que nós vamos agravar e correr o risco de não dar conta, né? Então, aceitar as provas sem queixumes e com fé, eis tudo que Deus exige de nós. Então, Deus exige de nós a gratidão, porque a pessoa grata, né, quando sentimos gratidão, nós concentramos nossa atenção em Deus e nas bênçãos que Ele nos envia. Então, nós vamos ver todas as situações como uma bênção, como uma oportunidade da gente trabalhar, da gente progredir. Então, essa gratidão nos dá esse sentimento de aceitação diante das dificuldades, né? E desencadeia o reconhecimento da necessidade da nossa reforma íntima. A gente vê que precisa se melhorar a cada vez mais. Por isso a pessoa grata é feliz, né? Porque a pessoa grata está sempre conectada com os espíritos superiores que vão auxiliar e intuir aquela pessoa. E já ao contrário, a reclamação fecha as portas, né, da sintonia com o auxílio superior. Então, nós precisamos aprender a agradecer mais e reclamar menos. E existem aquelas outras pessoas que fazem as promessas, né? Carregam uma cruz pesadíssima, querendo imitar o sacrifício de Jesus, andam descalços por quilômetros, sobem escadarias. Outras se privam de certos alimentos ou faz voto de silêncio. Qual é o objetivo de tudo isso, né? Esse sacrifício está me elevando espiritualmente de alguma forma? Esse sacrifício está sendo útil a mim ou ao outro? Então, Emmanuel tem um texto intitulado Silício e Vida. E ele fala que isso são silícios
para ganhar o céu. São barganhas que nós queremos fazer com Deus. Olha, eu vou fazer esse sacrifício se você fizer isso para mim, né? Então, Emmanuel continua dizendo que a infinita bondade abençoa quem as pratique de boa fé. No entanto, convém recordar que o apelo divino solicita misericórdia e não sacrifício. Então, Deus não quer que nós soframos, Ele quer que nós aprendamos, né? Então, Deus quer disciplinas edificantes e não rigores inúteis. Então, não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Então, o nosso corpo não deve ser, nós não devemos enfraquecer o nosso corpo, muito ao contrário, devemos fazer tudo para nos fortalecer, porque precisamos do nosso corpo para trabalhar, né, para progredir. Quem enfraquece o corpo está indo contra a lei do trabalho, contra a lei da conservação, que são duas leis divinas, e outras mais. Enfraquecer o corpo sem necessidade é um verdadeiro suicídio, nos diz o anjo guardião. Muitas vezes a gente pensa que suicídio é só quem se joga da ponte, quem se importa, mas tudo que nós fazemos e enfraquece o nosso corpo está tirando o tempo de vida. A gente não vai ficar aquele tempo que deveria ficar aqui na Terra. Isso é um suicídio indireto. Então, usai, mas não abusai, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Então, Deus vê a nossa intenção, mas mesmo assim, mesmo que tenhamos boa intenção, temos que prestar atenção no que estamos fazendo, porque nós vamos responder por tudo, né? Que nós fizermos, que for contra nós, contra Deus e contra o próximo. Então, Emmanuel nos fala que o corpo é comparável à enxada e o espírito reencarnado lembra o lavrador. Todo o zelo do lavrador é necessário para conservar a enxada em condições de trabalhar com acerto e segurança. O corpo é a ferramenta que o espírito tem para trabalhar aqui na Terra. Então, nós devemos nos alimentar adequadamente, dormir bem, ter os nossos momentos de trabalho, mas também os nossos momentos de descanso, de lazer, né? Ter equilíbrio na vida. E em que consiste o verdadeiro silício, então? Aí o Espírito fala, quando o homem põe a si próprio sofrimentos para alívio do seu próximo, esse é o verdadeiro silício. Então, quando a gente passa frio para dar um cobertor para aquele outro que está com mais frio, né? Ou deixamos os nossos lares ali aconchegantes, o nosso repouso, e vamos levar um alimento, uma palavra amiga para aquela pessoa que está necessitando. Passamos a noite acordada cuidando de um doente, né? Isso é um sacrifício que Deus abençoa, porque deixa de ser sacrifício e passa a ser caridade, amor e devoção. Vós que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso silício, verdadeiro e abençoado silício, visto que os gozos do mundo não lhe secaram o coração. Aquela pessoa já foi tocada pela dor do outro, já começou a sentir em seu coração a dor do outro, e vai fazer tudo para amenizar essa dor. E depois o Espírito, o anjo guardião, vem nos falar dessas pessoas que se isolam das outras, né? Que acham que a Terra
é um vale de malícia, de perversidade, é um antro de perdição, um poço das tentações e das culpas. Tiveram muitos religiosos que se isolaram para viver uma vida contemplativa. Será que isso é válido? Será que Deus quer isso de nós? Aí nós lembramos do nosso Mestre Jesus, né? Que ele conviveu com as prostitutas, ele conviveu com os ladrões, com as pessoas de má vida, né? E desequilibrados de toda a ordem, mas amou a todos, orientou a todos, ele não se afastou deles, né? Então o Espírito pergunta: aquele que se isola, onde está a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Emmanuel nos fala que fugir de trabalhar e sofrer no mundo a título de resguardar a virtude é abraçar o egoísmo mascarado de santidade. Então nós temos que estar no mundo sem ser do mundo. O que é isso? Todos nós estamos no mundo, mas não podemos nos contaminar com o mal que existe no mundo. Muito pelo contrário, estamos sempre contaminados com o bem, né? E Emmanuel ainda nos fala que os bons são realmente bons se amparam os menos bons. Então aquele que já tem discernimento, conhecimento, que já tem condições, deve auxiliar aquele outro que ainda não tem aquele conhecimento, não tem aquelas condições. E aqui nós trouxemos mais uma vez o exemplo do Chico Xavier, que todo dia, quando ele saía do centro, ele ia ao bar, né? Agora o Chico Xavier ia ao bar para quê? Não era para tomar bebidas alcoólicas, ele ia ao bar tomar café. E o tomar café era só uma desculpa, porque enquanto ele estava tomando café ali, ele fazia um atendimento fraterno, ele aconselhava aquelas pessoas que estavam ali sofrendo, acolhia, orientava. Então ele não se contaminava com o ambiente, né? Se quereis um silício, aplicai às vossas almas, e não aos vossos corpos. Mortificai, castigai vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai, maltratai o vosso orgulho, recebeis sem murmurar as humilhações. Flagiciai, atormentai o vosso amor próprio. Enrijai-vos, fortificai-vos contra a dor da injúria, da calúnia mais pungente que a dor física. Aí tendes o verdadeiro silício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e não a vossa submissão, e a vossa submissão à vontade de Deus. Então, o verdadeiro silício consiste nisso, no sacrifício que nós fazemos, na nossa melhoria espiritual, combatendo o nosso orgulho, o nosso egoísmo, nossa vaidade, mortificando o nosso espírito e não o nosso corpo. Então, o silício hoje pode significar sacrifícios como renunciar em favor dos outros, perdoar 70 vezes 7 vezes, fazer o bem a quem nos faz mal e outros mais sacrifícios que, além de beneficiar outras pessoas, elevam quem se esforça para tal, visando o seu próprio aperfeiçoamento. Então, era essa a mensagem de hoje. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada pela atenção de vocês.